Começa mais um podcastão do Zap. Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais um Podcastão do Zap. e refletindo sobre os dias atuais, né? Nesse limbo, nesse momento que o tempo parou, né? Estamos aí vivendo uma quarentena ou um momento de pandemia, né? Acho que é o melhor termo. E vem pensamentos, né, que fica sempre martelando na nossa cabeça. Não sei se vocês estão sendo impactados com isso, mas a aceleração de alguns recursos que a gente imaginava ser tão distantes, igual, por exemplo, o home office, né? Para muitos já eram realidades, mas para a grande massa ainda não, né? Era algo ainda longe, né, de ser real. Tinha muita gente que pensava, não é impossível trabalhar home office, né? E se mostrou, em muitos dos momentos, se mostrou que não, essa barreira ela simplesmente foi rompida de forma espetacular. E várias pessoas em um período aí trabalharam de home office, alguns continuaram, outros já retornaram, igual eu no meu caso, já retornei a trabalhar, mas ainda partes ou setores ainda estão em situação de home office lá na empresa que eu trabalho. E outras empresas, a maioria ainda continua em situação de home office. E o que isso acarreta, né? Na minha opinião, é uma aceleração do que já está se caminhando aí, né? Que a tecnologia vai avançar de uma forma que ela vai substituir a mão de obra, né, humana. Isso aí já nós imaginávamos que isso ia acontecer muito tempo atrás, né? Quando começou a lançar os primeiros robôs, imaginávamos que esses robôs iriam substituir a mão de obra. Não substituiu completamente, mas tivemos um grande contingente de pessoas desempregadas. Mas não, os empregos ainda não desapareceram, ainda continua tendo muitos empregos ainda, e isso foi mais afetado, a questão de oportunidade, foi mais afetado pela quantidade de pessoas, né, no mundo, a superpopulação, né, e diminuiu a oferta de emprego do que a própria tecnologia em si, né? Então, esse foi a discrepância, né? O boom que teve, né? Os baby boomers, né? Dos anos 50, aumentou demais a quantidade de pessoas e as vagas de trabalho diminuíram um pouco, não vou negar, né? A gente também não pode falar que não diminuiu, ou cresceu desproporcionalmente em relação à população, né? E por que esse momento que eu, né, que citei no começo aí, que esse momento dos home office tem a ver com desemprego, né? O home office, primeiro para começar que o primeiro impacto que tem além desse avanço na tecnologia, o que já está acontecendo, o que já estão tentando fazer em várias partes do mundo, que é aquela perda do vínculo empregatício, né? De você diminuir cada vez mais ou deixar de existir. Você começa a ofertar o trabalho. Eu tenho esse tipo de trabalho, né? Essa função que eu preciso fazer, quer desempenhar ela, mas eu não tenho nenhuma obrigação com você. Você vai receber nenhum salário, né? Você vai receber pelo seu serviço. Se você é, necessita de um plano médico, né, um plano de saúde, né, ou se você precisa de alimentação, alguma coisa, tá aí seu salário, você que vai correr atrás disso. Então você começa a diminuir essa obrigação do patrão, ou, né, no caso, um benefício que a empresa ou um certo, um certo serviço, um tipo de serviço pode oferecer, e esse benefício ele deixa de existir. Esse é um ponto. Outro ponto é que com o home office vai acelerando também as tecnologias e vai acelerando mais também a inteligência artificial para executar algumas coisas que não necessitavam antes. Indiretamente, aí no caso,
vai surgindo substituição de determinadas atividades, né? Ou, por exemplo, a diminuição de algumas coisas, algumas atividades que eram feitas, né? Com a questão do home office, o que veio a acarretar, por exemplo? As reuniões, né? As famosas reuniões online, né? E essas reuniões, ou até o trabalho home office, acarreta na diminuição, por exemplo, de alocação de recursos humanos para outros países, para conhecer um processo produtivo, ou para uma reunião regional em outra área, né? Então, esse, essa, como eu posso dizer, uma pessoa que precisava deslocar, pegar um avião, né? Ter ali um transporte para ir no aeroporto, sair do aeroporto, ir para um hotel, ir para essa outra empresa, né? Dar alguma assessoria, participar de alguma reunião, participar do desenvolvimento de um produto. Toda essa corrente ela foi quebrada, porque pelo home office ela já consegue fazer isso. E a maior parte das empresas no futuro vão fazer isso, né? Então, é, a tendência com isso é acarretar diminuição ainda mais de algum elo, né, dentro dentro de algumas atividades, e com isso vai diminuir mais empregos. Isso, né, nós estamos falando de um pedaço, né, de uma consequência dessa pandemia. Muitas outras coisas vão acontecer, né? Mas nesse momento eu estava só falando do ponto aí do home office e tem mais outras variáveis aí, né, que podem acarretar numa perda, né, de emprego e uma quebra total de alguns paradigmas, né? E qual seria a solução disso? Eu vou basear um pouco aí, né? Eu vou citar um pouco aqui o Harari, né? Que ele fala o seguinte: a ideia é regulamentar essa tecnologia, né? Se nós não fizermos isso, hum, tudo que a gente conhece hoje como que se diz, a tecnologia ela vai estar desenfreada, vamos colocar dessa forma, né? Então, acho que uma frase aqui que é muito impactante, eu achei interessante fazer o recorte, que é: a tecnologia nunca é disruptiva, né? Então, ela precisa ser regulamentada. Se ela não for regulamentada, ela vai perder totalmente o controle, né? Então, ó, a tecnologia nunca é determinista. E o fato de que algo pode ser feito não significa que deva ser feito. E ele citou isso no 21 lições do século XXI. E, para finalizar, ele diz: os governos podem retardar o ritmo da automação para reduzir seu impacto e dar tempo para os reajustes. Só que esse tempo, com essa pandemia, ele, de vez de não deu tempo nem de reduzir o impacto e nem de ganhar tempo para os reajustes, né, que serão necessários. Está tendo uma aceleração e é preocupante. Até onde essa aceleração vai chegar, né? Acho que essa é só uma aqui mais para um questionamento, para a gente pensar o que pode ser feito. E uma próxima oportunidade, a gente pode debater esse assunto. É um assunto delicado, que tem mais argumentos, né, para corroborar com essa da tecnologia impactando na pandemia. E eu vejo isso com muita preocupação, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí mais pra frente. Beleza, gente? Valeu! Bom dia, pessoal. Dando minha contribuição aí pro assunto, né, levantado pelo Eric aí, né? Que é a tecnologia e as relações de trabalho, né? Tivemos o passado aí, até 1950, mais ou menos, o Brasil era uma grande fazenda praticamente, né? Uma grande floresta, uma grande fazenda, né?
As pessoas viviam mais ali em pequenas cidades, né? Tinha já os grandes centros urbanos, mas não era tão grande, né, quanto hoje, né? Então era mais aquele trabalho braçal no campo, né? Existia, né, as grandes culturas, né, que existiu do café, né, da cana, né? Então teve muito mão de obra ali braçal na época, que não existia ainda maquinário, e que as pessoas faziam esse trabalho. Ganhavam mal, era um trabalho penoso, dificultoso, né? E era uma situação ruim, vamos dizer assim, para os trabalhadores, porque tivemos ainda até a escravidão, né? Mais de 300 anos de escravidão, depois veio os imigrantes trabalhar, né? E tudo mais. Aí, a partir de 1950, mais ou menos, né? Começou-se a industrialização do Brasil. Então, tivemos aí, né, uma grande êxodo rural, né? Pessoas que vieram para os grandes centros urbanos, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? É, Minas Gerais, né? E Rio Grande do Sul, né? Os grandes centros que existiam indústrias grandes na época, né? Que pagavam salários bons, né? Para as pessoas, comparado ao que era o campo, né? Então foi-se a época das grandes indústrias, né? As grandes montadoras, né? As grandes fábricas, né? Então você tinha as pessoas ali trabalhando naquela linha de produção, né? É, Na época ainda não existia muitas regulamentações, muitas legislações, então a pessoa trabalhava 12 horas, 14 horas naquela linha de produção, apertando parafuso ali, né? E naquela indústria, né? Que muitas vezes serviço insalubre, né? Nessa época, às vezes a pessoa até aposentava cedo, morria cedo, né? Porque já era um trabalho bem complicado, né? Até chegarmos ali no final da década de 70, começo da década de 80, que começou os grandes sindicatos, né? Onde surgiu o PT, o Lula, né? Que começou a lutar por mais direitos trabalhistas, né? Por melhorias de salário, melhorias da qualidade de vida do trabalhador. Então era muito aquela visão do trabalhador trabalhando na grande indústria, né? Produzindo ali e tendo a sua casinha, a sua família, né? Aquela visão bem industrial ali do século passado, né? Chegando no século XXI, né? A indústria ela começou, grande parte dessa linha de produção, esse serviço repetitivo passou a ser automatizado por máquinas, né? E a indústria ela foi encolhendo em termos de mão de obra. Ela passou a produzir mais, mas ao mesmo tempo já não absorvia tanta mão de obra, uma população que crescia e já não tinha tanta oferta de trabalho. Então as pessoas acabaram ficando ali, né, meio sem uma oportunidade dentro da indústria. Então hoje a indústria, hoje o serviço da indústria é muito reduzido, né, comparado com o que era antes. E o campo também é também muito reduzido, porque hoje as grandes fazendas aí, os grandes produtores são tudo mecanizado também. Então, o que sobrou para as pessoas foi a prestação de serviço, né? A gente teve pessoas que vieram do campo para a cidade, trabalharam na indústria, né? Os nossos avós trabalhavam no campo, os nossos pais trabalhavam na indústria, e hoje nós somos prestadores de serviço, né? Então, o que acontece hoje em dia? Todo mundo quer prestar serviço de alguma coisa, na verdade, todo mundo presta serviço de alguma coisa, praticamente. Até serviço que às vezes nem é necessário, vamos dizer assim, alguém prestar para você, mas tem alguém ali disponível para prestar esse serviço para você, né? Por exemplo, uma pessoa presta o serviço de fazer a declaração de imposto de renda para você, entendeu? Algumas pessoas contratam esse serviço, outras não contratam, não precisa. Outras pessoas prestam o serviço de renegociar dívidas para você, entendeu? Então, e o povão, como há essa necessidade de ter essa renda, tá todo mundo na luta, entendeu? Todo mundo quer prestar serviço de alguma coisa porque precisa ter o dinheiro entrando. Então, é aquela coisa, você vai trabalhar onde der. Então, por exemplo, você pode trabalhar para um aplicativo prestando serviço de entrega, o cara vai aí na correria na luta diária para ganhar R$ 3 por corrida, entendeu? Que tem também. O cara vai prestar um serviço ali de qualquer outra coisa, entendeu? Então a gente hoje tem parte da indústria está financiarizada, porque hoje a gente saiu do capitalismo produtivo que a gente tinha na década de 70 e hoje temos a financiarização, né?
Temos grande parte da indústria está na financiarização e, e as pessoas trabalhando na prestação de serviço para garantir a sobrevivência ali, né? Eu particularmente já trabalho em home office já há quase 4 anos, entendeu? Mas, assim, existem vantagens e desvantagens do que eu vejo assim. A vantagem é o quê? É que você não tem que se deslocar até o serviço, você não vai pegar trânsito, né? Você tá dentro do ambiente da sua casa, você não precisa ficar se vestindo formalmente, às vezes você tem que colocar uma roupa, né, melhor ali, precisa ficar mais apresentável, né, para estar dentro de uma indústria, numa empresa, né, aquele ambiente que você. Então você está dentro da sua casa, você pode, né, ter aquela liberdade de fazer alguma outra coisa ali, botar um negócio para ver na televisão, né, e tudo mais. A desvantagem que eu vejo são duas. A desvantagem que eu vejo é que, primeiro, você não tem essa interação tão próxima com as pessoas que trabalham com você, porque não é a mesma coisa você ter essa interação pelo computador, entendeu? Então você acaba não tendo aquela relação meio de, de colega de trabalho, vamos dizer. Não tem muito isso. Você fica, acaba sendo uma coisa muito distante, sabe? Às vezes acaba sentindo um pouco falta dessa relação mais próxima com as pessoas que trabalham ali, entendeu? Às vezes você ia almoçar junto, bater um papo, alguma coisa assim, entendeu? E a outra desvantagem também é que você muitas vezes acaba não desligando o trabalho, porque é, às vezes a pessoa acha, o cara tá na casa dele ali, ele pode trabalhar à noite pra mim aí, adiantar o serviço, entendeu? O cara pode. Então você acaba meio que não desligando muito do trabalho, você acaba meio que misturando um pouco o trabalho com a sua vida cotidiana. Você não tem aquela sensação de, sair do trabalho, agora eu vou ir para minha casa, vou fazer outra coisa, amanhã eu volto pro trabalho e vejo os problemas do trabalho, entendeu? Então você não tem muito essa separação, sabe? Mas, por um lado, é bom. Agora sim, né? Nós temos as relações de trabalho ainda, né? Com, por exemplo, as questões da CLT, que ainda protege, né? O trabalhador de, com algumas garantias, tudo. Mas, na minha opinião, a CLT ela vai acabar sendo mudada aí por algo mais adequado à realidade, entendeu? Porque a CLT, muitas das coisas ali, ela foi criada na época da indústria. Então, aquela questão de você ter que bater o ponto, tem que cumprir o horário, entendeu? Vamos dizer, se você bate o ponto, vai para a linha de produção, deu tal hora você almoça, deu tal hora você bate o ponto e volta, entendeu? Então, e você tem, né, aquele salário fixo no final do mês e você tem que cumprir aquele horário, entendeu? E tudo mais, né? Eu trabalhei com carteira assinada, né, no home office durante 1 ano e meio. E eu acabei saindo, né, desse trabalho com carteira assinada porque eu preferiria trabalhar ganhando por hora trabalhada, como eu estou agora, porque, vamos dizer, eu posso trabalhar, eu tenho a liberdade de, se eu quiser trabalhar 1 hora por dia, eu trabalho, se eu quiser trabalhar 3, eu trabalho, entendeu? Eu não fico muito amarrado nessa questão de eu tenho que cumprir 8 horas diárias, entendeu? Eu tenho que estar ali, sentado ali, esperando, fazendo o trabalho, entendeu? Então, eu não tenho muito isso aí, certo? Mas aí, por um lado também, né, se você não tem alguma legislação ali para te proteger, muitas empresas aí vão acabar explorando ainda mais, né, essas pessoas aí, né? Então, temos essa situação. Agora, o que eu vejo, assim, muito trabalho aí, muito dos trabalhos que tem, principalmente trabalho burocrático, trabalho de computador, né? Às vezes é o pessoal da RH, o pessoal da contabilidade. Esses trabalhos aí podem muito bem ser feitos home office tranquilamente. Você pode ter aí, vamos dizer assim, a pessoa não tem aquela necessidade de estar todo dia ali naquele trabalho, entendeu? Você pode estar ali 1, 2 vezes na semana, às vezes, para resolver alguma coisa ou outra, entendeu? Mas você pegar o ônibus lotado todo dia, né? 2 horas de trânsito, né? Onde quem mora em São Paulo, o cara sai lá da Zona Leste, lá, pega metrô, ônibus, bicicleta, trem, táxi, Uber, para chegar no trabalho. O cara sai às 4h30 da manhã do trabalho para chegar às 6, às 7 no trabalho, né? No centro de São Paulo.
Então, essas coisas acabam sendo meio absurdas, né? Não tem muita loja, entendeu? Então, esse tipo de trabalho, provavelmente, agora, depois da que passar a pandemia, vai ser meio que tendência. Esses trabalhos mais papelada, vamos dizer assim, vai ser mais home office mesmo, porque as empresas percebeu que é possível, entendeu? É possível muito desses serviços ser prestado sem a necessidade de ter esse trabalho, entendeu? Por um lado, a empresa não vai gastar com vários transportes, entendeu? Não vai gastar com energia, porque você vai estar gastando energia na sua casa, entendeu? Então tem tudo isso aí, né? E aí, assim, pro futuro, o que que a gente tem? A gente tem a possibilidade de ter uma libertação dessa obrigatoriedade do trabalho, que eu vejo, né? Porque hoje você é o quê? Você tem que ter aquela necessidade de ter o dinheiro entrando todo mês, você tem que estar trabalhando para ter o dinheiro entrando ali, então você tem que trabalhar em qualquer coisa, às vezes. Às vezes você não tem trabalho, você tem que fazer um trabalho que você não gosta, porque você tem a necessidade diária de estar ganhando dinheiro, entendeu? Então eu vejo assim que talvez essa questão aí desse coronavírus, que agora saiu esse auxílio emergencial, né, R$ 600, já possa ser o início, né? O início de uma questão aí da gente partir para um programa de renda mínima. Até porque, em pouco tempo, vamos ter que ter essa questão da renda mínima, porque a automação ela vai tomar conta de muitos dos serviços que são prestados, principalmente esse serviço burocrático, onde tem ainda grande parte da mão de obra, daqui 20 anos não vai existir, entendeu? Tem muito trabalho que daqui 20 anos não vai existir. Então, o capitalismo, para ele continuar sobrevivendo, ele vai ter que fazer alguns ajustes aí nessa questão aí. Se você não tiver dinheiro circulando na mão da população, vai ser uma miséria total, né? Ninguém vai ter dinheiro para nada e o capitalismo não vai circular, porque não vai ter ninguém para consumir, então não vai existir mais sentido de ninguém produzir nada, porque não vai ter ninguém para consumir, porque ninguém vai ter emprego, vai ter só máquina produzindo, e as pessoas vão estar todas na miséria, então vai produzir para quem, entendeu? Então o capitalismo vai ter que acabar fazendo alguns ajustes aí para poder continuar sobrevivendo. Então vai ter que ter um programa de renda mínima para todo mundo para poder ter o consumo, né? E aí, ao mesmo tempo que você tendo um programa de renda mínima e você tendo automação desses serviços que são repetitivos, serviços penosos, entendeu? Você vai dar ao indivíduo uma maior liberdade para ele poder executar outras tarefas. Não é que a pessoa também vai ser lá um à toa, né? Que vai ficar ali sem trabalhar e vou ficar deitado o dia inteiro aqui sem trabalhar porque agora eu tô ganhando dinheiro, entendeu? Eu não vejo por esse lado, eu vejo pelo lado do seguinte: o indivíduo não tendo essa obrigatoriedade de fazer qualquer serviço para poder sobreviver, ele pode focar a sua energia numa coisa que lhe agrade. Ele pode aprender artes, por exemplo, entendeu? A música, pode fazer uma pesquisa, né? Então tem muitas coisas aí legais que às vezes a pessoa quer fazer e ela não pode fazer porque ela está amarrada ali ao emprego, entendeu? A sobrevivência diária. Então eu vejo desse sentido. Basicamente, eu acho que é isso que é a minha contribuição sobre este assunto aí que eu tenho a dizer no momento. Valeu, pessoal. Vou dar um bom dia lá, Mourão, né? Bom dia! Legal suas colocações aí, Marcelo. Era um tema que eu ia falar mais pra frente, sobre renda mínima, né? Renda mínima é algo bastante discutido, principalmente nos países escandinavos, parte da Europa, né? E isso também, o Harari, ele discute no livro 21 lições para o século XXI. Uma hora eu vou querer fazer um script aí pra gente debater sobre isso. Essa questão da renda mínima, Marcelo, vou citar parte do livro do que eu li, mas é uma citação indireta, tá? Não é parafraseando o livro, né? Mas ele diz da questão da renda mínima que vai ser assim, ou a gente vai ter um cenário que as pessoas vão ter uma renda para ela sobreviver, né? Porque não vai ter essa questão de nem de trabalhar, né?
Não vai ter postos de trabalho. Então a renda mínima vai ser usada para manutenção do próprio capitalismo em si. Se o capitalismo quiser sobreviver lá no futuro, ele vai ter que fazer isso, senão não vai ter consumo. Ou o capitalismo ele vai criar um pequeno nicho de multibilionários ou trilionários, não sei se existe esse termo, e uma classe extremamente pobre, né, totalmente fora do sistema. E vai ter toda uma estrutura automatizada para esse pequeníssimo grupo dono desse processo automatizado, né? Então, vai ter esses dois caminhos. E aí vai ser capitalismo? Nem sei se vai ser o capitalismo, porque toda a estrutura capitalista vai estar desmontada, né? Nesse cenário aí que não pode ser distópico, não pode ser entendido como distópico, porque pelo caminho que está sendo seguido, ele tem grandes chances de acontecer. E é por isso que, o Arari ele cobra desse posicionamento dos governos de regulamentar antes que seja tarde demais. Sobre a questão de renda mínima, o que o Marcelo falou, né, que seria interessante a pessoa ter uma renda e disso ela partir para fazer outras atividades. Porém, a gente sabe que a nossa construção educacional muito foi feito para apertar peça, né? Então, você ter essa autonomia e ter esse repertório para fazer uma outra atividade que não seja tá ali numa obediência, né, de estrutural ali, né, que é apertar peça. Eu falo apertar peça, mas assim, ela pode valer para muitas das coisas, né? Então, assim, será que tem lugar para todo mundo? Ou será que todo mundo tem a habilidade de exercer uma outra atividade, né? Eu acho que, assim, tem que ter uma construção educacional também, que não seja só de técnica, né? Mas sim de uma visão mais ampla do que eu posso fazer, né? E isso ainda, na verdade, eles querem destruir isso aí, né? Então, como você vai ter uma consciência do que tem que fazer, né? Então, assim, a renda mínima, pelo menos a priori, seria para a pessoa viver com essa renda mesmo, né? Porque adquirir o repertório de fazer as outras atividades é um pouco difícil, né, para muitas pessoas aí. Então, tem que ser pensado isso aí também. Cabe sim uma reestruturação capitalista, né, para esses polos não ficarem mais diferenciados ainda, né? Então, eles não podem ficar tão distantes também. A diferença sempre haverá, mas do jeito que tá, fica muito complicado, né? Entendeu? Então, assim, tende a ficar mais ainda se não tiver essa segurança aí que o Eric citou, né?